Maravilhoso café, tão gostoso, tão bom, simples, porém, Deus amado, maravilhoso. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor providenciou tudo. E agora nós vamos nos alimentar também do ensino da Tua palavra, através da Tua serva, irmã Luna, que o Senhor usará como um instrumento em Tuas mãos. E abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para compreender com muita atenção, Deus. E que o Senhor nos dê sabedoria também para perguntar e para receber as respostas, ó Deus. Nós oramos em nome santo de Jesus. Amém. O microfone está aí. É mesmo? Ah lá. Obrigada. Som. Graças a paz, igreja. Amém. É hoje o dia que o Senhor nos deu para a gente falar de outro assunto, ter outra aula. Então eu já começo falando para os irmãos que eu estou aqui na frente, mas hoje não era minha aula, era a aula do irmão Fê. Mas irmão mais novo, eles têm uma conversinha. Fica, vai lá, irmã, eu tô com outras coisas. E aí, eu não tive muita escolha, né? E aí a gente trocou. A minha aula seria, nem sei, acho que... A próxima. A próxima. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E irmão mais novo é igual filho da gente, é uma coisa impressionante. Gente, eu tenho o mesmo amor e o mesmo carinho que eu tenho pelos meus filhos. E aí a gente faz, né? E o tempo é do Senhor, né? Foi o que você hoje. E Deus sabe todas as coisas. Mas assim, amados, estar na frente falando sobre aula, temas, EBD, né, é uma coisa que confronta muito a gente. E a gente passa a semana, o período que a gente estuda, meditando e refletindo, e a gente vai tomando ciência de coisas que às vezes ainda não estavam despertadas espiritualmente, né? E para começar a aula, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, né? Que aquele versículo que agora me fugiu a referência dele, mas que Jesus diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? E o tema hoje, vivendo uma vida pura, ele vai falar não só do adultério, mas das imoralidades sexuais. E é um tema muito importante, principalmente levando em consideração a quanto caminha a humanidade. Então hoje a gente vai poder olhar um pouco ali para o mundo, olhar para o meio cristão, olhar para a nossa própria vida. E o primeiro convite é: abram em Tiago. A gente vai iniciar a lição Tiago, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tiago 1, versículo 22. Façam uma leitura em silêncio, leiam o que diz o versículo, Tiago 1, 22.
Minha Bíblia não tem Tiago, não. Não tem Tiago? Vamos lá, ó. Tiago está depois de Hebreus. Hebreus, minha Bíblia tem. Hebreus tem? Então chegou no Tiago. Então, capítulo 1, versículo 22. Todo mundo já leu em silêncio esse capítulo, esse versículo? Podemos ler agora em alta voz? Todo mundo já leu aí? Então vamos lá. E sede cumpridores do quê? E não somente enganando-vos. Então, queridos, a palavra do Senhor começa pedindo para a gente de se desarmar. Porque a gente sempre tem no coração, mas eu sei, eu já ouvi, isso de novo. E a gente não presta atenção que deveria a palavra de Deus e a gente se engana. E o caminho para chegar ao pecado, ele se torna mais curto e mais fácil, porque a gente finge para a gente mesmo. Então hoje, vamos abrir os nossos ouvidos para que a gente possa cumprir a palavra e assim a gente deixe de se enganar. Outra coisa, queridos, quando a gente estiver falando sobre essa lição, não pense na pessoa da sua casa, no seu cônjuge, seja esposa ou seja marido. Pense em você. Deus quer falar individualmente com a gente. Não é para a gente ficar colocando na conta de ninguém. Depois, no final, a gente pode até ter uma palavra sobre os filhos, por exemplo. Mas agora a gente vai falar conosco. Deus vai falar com a gente. Então, o pastor já orou, mas vamos fazer mais uma oração. Baixe as cabeças. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, graça te damos, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Ó Deus amado, obrigada por esse momento, momento que a gente pode refletir sobre a Tua palavra, que é viva e eficaz. E como acabamos de ler aqui, Senhor, em Tiago 1:22, que possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra para que a gente não se engane a nós mesmos, meu Deus. Tem misericórdia, nos ajuda a compreender, nos ajuda, Senhor, a perceber onde estamos pisando, nos ajuda, Senhor, de modo que hoje a gente possa, ó Deus, ter um conhecimento maior da Tua palavra, Senhor, para que a gente não peque contra Ti. Pai, entrego cada pessoa aqui hoje, Senhor, e que nesse momento a gente não venha a pensar ou a julgar o próximo, mas que façamos, Senhor, um julgamento de nós mesmos. Ó Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que oro a Ti, Senhor, e que peço que fale através de mim, mesmo sendo quem eu sou, Pai, carente, pecadora, pobre e nu. Tem misericórdia, meu Deus. É no nome do Senhor Jesus que te agradeço e te entrego, Senhor, esses pedidos. Amém. Então, queridos, vivendo... Dá licença um pouquinho. Você falou lá do pecado lá, só que eu passar o versículo. João 8:7. João 8:7, lê, irmão. Pode ler? Pode ler. Alto, por favor. Mas como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e lhe disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Aquele dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro a que lhe atire uma pedra? Isso. Amém. É isso, né? Que você falou? É isso. Então, assim, esse mandamento que está envolvido na lição é o mandamento de não adulterarás, não adulterarás. E a gente poderia, né, a lição mesmo ela sugere, ela fala o seguinte:
Todo mundo sabe o que é isso. Não é um mandamento desconhecido, né? As pessoas sabem o que está envolvido. E só que a lição, ela fala para a gente o seguinte: o que a gente deve ter em mente, o que é a grande questão da lição é: já que o povo de Deus sabe sobre o mandamento de não adulterarás, como que no nosso dia a dia a gente vai conseguir cumprir esse mandamento? Então, esse é o objetivo da lição, porque o mandamento é conhecido. Mas como que a gente evita o não adulterarás? E hoje, o pastor, falando sobre o texto em que ele coloca ali como o Senhor, nosso Deus, se sente diante da idolatria, a gente fica pensando: meu Pai eterno, como que a gente perverte a palavra santa de Deus em todas as áreas da nossa vida, Tudo aquilo que Deus fez para nossa alegria, para nossa felicidade e contentamento, nós pervertemos, Então, essa lição, ela vem como um alerta, porque a gente sabe que tem perigos em se envolver no adultério, mas muitas vezes, como a gente leu em Tiago, a gente não escuta e a gente se engana, e a gente, na nossa vida, nós vamos tomando atitudes e seguindo comportamentos que nos levam de forma mais fácil ainda a esse pecado, E a reflexão que fica hoje, neste momento, é o seguinte, uma pergunta que eu fiz para mim a semana inteira, eu gostaria que os irmãos fizessem cada um para si. Você está em desobediência em relação ao 7º mandamento bíblico? A gente não começou a aula ainda, então a gente, no sentido de se aprofundar, então a primeira pergunta é: dentro do que eu entendo por impureza sexual, por adultério, eu, crente no Senhor Jesus Cristo, estou em desobediência ao 7º mandamento bíblico que diz: não adulterarás? E aí a resposta está com cada um de nós. Por isso que eu comecei a aula pedindo para os irmãos o seguinte: não pensa no fulano, não pensa no Beltrano, pense em você, Deus nos traz e nos dá a oportunidade de estudarmos a sua palavra para que Ele possa nos corrigir. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu estou sendo tratado nesse momento, o Senhor está falando comigo. E a gente tem no Velho Testamento, em Êxodo 20, 14, aí a menção do mandamento, que é não adulterarás. E a gente tem em Mateus, no Novo Testamento, 5, 28, que o Senhor Jesus vem e ele acrescenta algo ao Novo Testamento. Antes, o que era no Velho Testamento, que estava condicionado apenas a um envolvimento físico. Então, para eu adulterar, para eu estar em adultério, vamos arrumar o verbo, eu precisaria ter uma relação física com uma outra pessoa, precisaria ter ali o contato físico, a relação sexual em si. Só que Jesus, em Mateus, ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, o Senhor Jesus, ele leva o adultério para outro patamar. Agora, não precisa mais ter um contato físico. Entram as questões de mente. Entra primeiro na cabeça, desce para o coração. O pecado está consumado. E a gente vê uma coisa muito importante, porque assim, queridos, eu tive o privilégio, eu sempre falo isso porque para mim foi um divisor de águas muito grande. Eu fui da escola, da classe de senhoras na IBD, muitos e muitos anos na minha vida. Eu aprendi muita coisa com as mulheres que o Senhor colocou na minha vida, E elas estão comigo até hoje. Nós temos um vínculo muito grande e a gente conversa por WhatsApp, troca mensagem, e para mim sempre é uma fonte de bênção,
porque eu lembro que assim, eu estava na casa dos 20 anos, eu já começava a escutar de mulheres que tinham 30, 40, 50 anos de casadas, como uma mulher deve se portar, né? E eu lembro que uma delas, né, que ficou comigo, ela sempre falava pra gente 1 Coríntios 10, 12, sempre, toda vez que ela ia dar aula, ela falava. E Coríntios 10, 12, só pra gente refrescar nossa memória, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, você está achando que o adultério hoje, o tema da lição, não é para você, porque você não passa por isso, porque não tem nada a ver com você, porque está totalmente fora da tua realidade. Irmãos, eu volto para Tiago 1, 22. Não se engana. Ouve a palavra de Deus. Não acha que não é para você, porque hoje a gente vai ver que isso é muito maior do que a gente pode imaginar, né? E eu sempre penso o seguinte: quando a gente acha que nós somos, que a gente tem alguma fortaleza na questão das nossas áreas da vida, por exemplo, tem gente que tem problema com dinheiro, então está mais sujeito a roubar. Outro tem problemas de comportamento, então explode fácil. Então ele sabe que se ele entrar numa situação de briga ou que alguém falar alguma coisa, a chance dele querer agredir o outro ali é maior. Então cada um de nós sabe quais áreas tem mais fortalezas, vamos dizer assim, e mais fraquezas. Hoje, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: a parte sexual, ela é um perigo eminente na vida de qualquer um, principalmente na vida do cristão, porque o cristão ele tem os olhos abertos. Então, eu vejo sempre assim: passou uma ambulância e a sirene está ligada. Quando a sirene está ligada, é um sinal de alerta para os carros saírem do caminho, para aquela ambulância passar mais fácil, e a gente sabe que tem alguém ali dentro indo para um pronto atendimento de urgência, ou aquela ambulância está atrás de alguém que está ali praticamente morrendo. Não é isso que a gente pensa? Pois é, queridos. E às vezes a gente olha e fala: nossa, tem alguém ali dentro, ou está indo buscar alguém. E às vezes a gente olha para o adultério também: nossa, aconteceu com o irmãozinho lá da outra igreja. Nossa, olha aquela irmã ali que diz que é crente, olha lá o que ela fez. Nossa, o outro. Mas a gente esquece que o dia de amanhã, se a gente não fizer aquilo que o Senhor nos orienta, pode ser que seja a gente que esteja ali, no lugar daquele que a gente está apontando. Então, toda vez que eu olho para uma ambulância, eu lembro: oh Deus, obrigado, porque não sou eu que estou ali, mas o dia de amanhã o Senhor pertence. Né? O crente que eu fui ontem não tem nada a ver com o crente que eu sou hoje. Hoje eu tenho que começar de novo. E hoje eu posso ser um crente exemplar. Isso não quer dizer que amanhã eu continuarei sendo. E a gente vê isso na história de Davi, quando ele adultera. Né? E nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, queridos, não olhem o adultério ou a impureza sexual como sendo um problema do vizinho, como sendo um problema de outras pessoas, mas que a gente possa trazer para nós. Então, hoje vamos pensar o seguinte: a gente está falando de relações sexuais, a gente está falando de adultério, a gente está falando de imoralidades sexuais. Vamos pensar em imoralidades, porque aí a gente abre um patamar maior, né? Pergunta: qual que é o propósito de Deus para a vida sexual do cristão? Qual é o propósito de Deus para a vida sexual do cristão? Quando que o cristão pode ter uma vida sexual? Quando está casado, né? Em matrimônio, casamento. Então a gente já entende aí qual é o contexto que isso pode acontecer. Não só pode, como deve, né? O que mais? Para ter filhos, né? Fora a questão dos filhos, mas vamos pensar ali do casal. Podem ser do mesmo sexo? Não. Então tem que ser um casal heterossexual. Este casamento, ele está habilitado
a outras pessoas também participarem desse momento de relação sexual? Não, só a Então- intimidade do casal. Só a intimidade do casal. Então ele é para o casamento, ele é heterossexual, ele é monogâmico. Outra pergunta: a gente pode casar quantas vezes quiser? Não. Ele é indissolúvel, né? A gente, hoje, nós não vamos falar sobre essas questões de divórcio, porque eu acho que não cabe nessa lição, mas a gente está pensando o seguinte agora: qual o propósito de Deus? Então, Deus fez a relação sexual para o casamento, para o casal hétero, de forma monogâmica e indissolúvel. Então, a gente tem o padrão de Deus. Eu peço que os irmãos abram em Mateus 19, a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 6. Mateus 19, de 4 a 6. Quem encontrar, por favor, se coloque de pé e faça a leitura. Do 4 ao 6. Do 4 ao 6. Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Então, queridos, a gente tem aí o propósito de Deus para a relação sexual, para um relacionamento sadio, né? E agora, vamos pensar o seguinte: o que significa adultério? Quando você adultera, por exemplo, você comprou alguma coisa em uma loja, pode ser uma farmácia, sei lá, pode ser um remédio, pode ser uma roupa. Quando você compra roupa nova, ela não vem com uma etiqueta? Você, se arrancar aquela etiqueta, você pode trocar aquela roupa? Não. Por quê? Porque a loja entende que você de alguma forma adulterou aquele produto. Pode ser que você tenha usado, então a roupa deixou de ser nova para se tornar uma roupa usada, não é verdade? Então, o adultério, o que ele significa? Uma quebra, alterar, falsificar propositadamente e conscientemente o estado sadio do amor entre duas pessoas que assumiram publicamente o matrimônio. E aí, quando eu vi isso escrito, eu pensei assim: olha a relação, né? A gente vê um Deus todo-poderoso que, quando acontece a nossa conversão, logo a gente quer batizar, porque a gente quer mostrar a todos a nossa profissão de fé. E o matrimônio, mesma coisa, quando a gente para pensar. Você encontrou aquela pessoa e você quer ter uma aliança com ela, e você faz isso publicamente. Existem documentos que dizem que há ali um casamento. O nosso Deus é um Deus de aliança. O Senhor Jesus foi a aliança final. Já não precisa mais ter sacrifício. A gente estudou isso nas outras revistas, né? E o casamento é uma aliança. Então, Deus nos protege, e a gente vai entender melhor essa proteção, com o casamento. Então, ali é um ambiente de amor, ali é um ambiente seguro, ali é um ambiente preparado por Deus para que a gente possa sim viver os prazeres do sexo. Olha que coisa incrível, né? Então, o Senhor, Ele nos protege para que a gente viva o melhor dessa vida. Só que o que a gente faz? Já passa a palavra, irmão. A gente vai lá e bagunça tudo, né? Pode falar, irmão. Você está falando do adultério. Interessante que o que acontece? Mesmo que a pessoa não apresentou o casamento para Deus, mas se ele casar no civil, ele não está em adultério.
casou, está debaixo da lei, e a lei foi constituída primeiramente por Deus, né? Deus foi o primeiro a colocar as leis nasceram dele, né? Mora com a pessoa, entendeu? Fala assim, eu estou morando 20, 30 anos, estou casado, não estou adulterando, mas se não tiver em papel passado, está em adultério. Isso, e aí a gente vê o seguinte, igual o irmão falou, né? A gente sabe que hoje é chamado de relações estáveis, quando você estável, quando você está com uma pessoa, você não está casado legalmente, né? Você está em adultério. Ou melhor, se os dois forem solteiros, você está em fornicação. Na verdade, a palavra é mais forte. Prostituição. Nós vamos falar sobre as imoralidades, né? Mas é bom a gente entender o seguinte, quando que eu estou em adultério? Vamos pensar, vamos por partes. Eu estou em adultério quando eu sou casada e tenho relações ilícitas com outra pessoa, independente dela também ser casada ou ser solteira. Então, no adultério, uma das partes ou ambas as partes são casadas. Fornicação, quando eu tenho duas pessoas que são solteiras. Se uma parte for casada, é adultério. Então, é bom para a gente situar o nome das coisas corretamente, né? Prostituição, na Bíblia, e eu fui ver essa questão aí das palavras, é tido o seguinte, quando se prostitui, o que é de fato a prostituição? Quando eu uso o meu corpo para eu ter algum tipo de benefício, né? E o benefício também pode ser uma questão financeira. Então, às vezes a gente pensa assim, a prostituição é só quando o sexo é pago, mas o sexo não precisa ser pago só com dinheiro. Então, vou colocar aqui uma situação. Eu estou me prostituindo com o meu patrão, porque ele garante o meu emprego, porque lá eu tenho uma assistência médica. Então, não é propriamente um pagamento em dinheiro, mas eu estou tendo benefícios, então acontece a prostituição, tá? E a visão madura que a revista traz dessa lição é que a revista fala o seguinte, não fica só pensando no adultério não, porque senão você vai ficar de olho fechado para as outras imoralidades sexuais que acontecem. Então abra o seu olho para tudo que é imoral. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu era adolescente, eu gostava tanto, eu não sei, né, das irmãs mais antigas, mas tinha uns livrinhos que vendiam na banca, a gente usava muito banca de jornal. Sabrina, Bianca, Júlia, irmãos, aquilo é pura pornografia. Li muito na minha adolescência. Tenho vergonha de falar, mas tem que ser falado, porque se a gente não falar, as pessoas não vão aprender. É pura pornografia. Meu pai e minha mãe me via lendo, eles não tinham dimensão do que eu estava lendo. Eles não tinham ideia. Então é uma coisa muito grave. Muito grave. Então, por isso que a lição, eu achei ela muito interessante nesse contexto. Porque o imoral, ele não entrará no reino de Deus. Então tem que ser falado. Então, às vezes a gente pensa em coisas muito específicas. Adulterou, ficou ali com a pessoa, tal. Se fosse só isso, né? Então, todo pecado na área sexual, ele é uma afronta a Deus. Vamos abrir em Hebreus 13, versículo 4, vai falar aí um pouco do casamento em si. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Hebreus 13, 4, quem encontrar, se coloque de pé e faça a leitura, por favor, alto. Hebreus quanto? 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Amém. Então, em outra tradução diz, o leito conjugal conservado puro. O leito conjugal aqui está falando da cama que a pessoa deita? O que vocês acham? Acho que sim. O leito conjugal seja conservado puro. Então é a sua cama que tem que ser conservada pura? A gente troca os lençolzinhos, limpa o colchão de vez em quando, é a intimidade. As relações sexuais sejam conservadas puras, tanto pelo marido quanto pela esposa.
Isso daqui é tema para a gente pegar um sábado, começar de manhã, fazer um almoço na igreja e ir até a noite. E é importante isso aí, tá? Sabe por quê, irmãos? Porque assim, é assunto que não acaba mais. E como conservar o sexo puro no casamento? Para marido e esposa saberem o que pode e o que não pode adentrar ali, para que de fato o leito seja imaculado, né? Sem mancha ou ruga, né? Rusga. Bom, e o que é imoralidade sexual? É toda e qualquer prática fora do padrão estabelecido por Deus. Então, a gente já entendeu qual é o padrão de Deus. Dentro do casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel, né? Então, a gente já entendeu qual é o padrão. Por favor, abram em Levíticos 18, 20. Vamos ver aí um dos termos da imoralidade sexual. Levíticos 18, 20. Quem encontrou, coloque-se de pé e faça a leitura, por favor. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Então a gente tem aí o adultério. Agora vamos abrir em Êxodo 22, 16. Êxodo 22, 16. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com casamento contratado, ele pagará o dote da moça e se casará com ela. Aqui a gente tem a fornicação, né? Ambos não tem um contrato do casamento. E quando a gente olha para o Velho Testamento, ele tem que assumir o que ele fez, casando com a moça. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, versículo 15. 1 Coríntios 6, 15. Pode ler. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Amém. Aqui é sobre as relações com a prostituição, né? E só as relações com prostituição, queridos, daria aí muitas coisas para a gente conversar, porque algumas atitudes da gente envolvem sustentar a prostituição. Então, quando a gente vê um vídeo de sexo, a gente sustenta a prostituição e somos coniventes com ela. Quando a gente não cuida para que um filho não veja esse tipo de coisa, a gente é conivente. E a gente vai responder diante de Deus isso. Mulheres sendo escravizadas, levadas dos seus países e sendo cativas como escravas sexuais, né? Quando a gente compra produtos adulterados, coisas que são vendidas como produto de marca, mas eles chamam de segunda linha, a gente colabora com o crime. O crime envolve prostituição, envolve armas e envolve todo tipo de morte. O crente compactua com isso. Então, quando a gente olha aqui, vivendo uma vida pura, por trás do não adulterarás, tem muito mais. A coisa é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Vamos lá. Você compra um CD pirata, né? Sim. Qualquer coisa pirata, irmão. Qualquer coisa. Só esses box que eles fazem, que todos os canais que eles compram na... Isso. Lá, às vezes, tem muita gente que faz isso, compra, paga 300 ou 400 reais. Uma vez a pessoa falou assim, por que você não compra? Sim, então, mas se compra, você tem acesso a tudo. Eu falei assim, não, isso não agrada os olhos de Deus. Isso mesmo. Aí ficou olhando assim, não tem nada a ver não, tem coisas bem piores assim. A coisa é a mesma coisa que eu estou fazendo, não vai fazer diferença. Para Deus é a mesma coisa. Isso mesmo. Isso mesmo.
abrir em Deuteronômios 22. Nós vamos ler do 25 ao 29. Por favor, alguém se coloque de pé e faça a leitura. Deuteronômios 22, do 25 ao 29. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo. E, ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Amém. Aqui a gente vê o estupro, né? A relação sexual sem o consentimento da outra pessoa. Vamos abrir em Levíticos 18, 22. Levíticos 18, 22. Quem encontrou pode fazer a leitura. Nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem. Deus detesta isso. Amém. Então a gente tem aqui o homossexualismo, né? Continuando aí em Levíticos, também no capítulo 18, nós não vamos fazer a leitura, mas é para os irmãos deixarem anotado para lerem depois, do versículo 6 até o versículo 17, vai falar sobre as relações sexuais com familiares próximos, o incesto, que está super na moda. Olha que coisa terrível. Qual que é o capítulo? Levíticos 18, do 6 ao 17. Deixa marcadinho aí, depois vocês façam em casa a leitura. Irmãos, o incesto voltou com tudo, com tudo. Pais e filhas, mães e filhos. Nossa, isso é. Né? Vamos ler. Aí o versículo, o Fernando leu Levíticos 18, 22. Vamos ler agora o versículo 23, desse mesmo capítulo 18 aí. 18, 23. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele é confusão. Bestialidade, relações sexuais com animais. E assim, queridos, a gente tem um irmão, né, eu digo a gente porque é nosso irmão em Cristo, que eu frequentei a mesma igreja que ele um tempo, né, eu era muito próxima da esposa dele, hoje ele é viúvo, e a gente estava conversando sobre questões de ambulância. Ele é motorista de ambulância da prefeitura do Taboão da Serra. E ele falando quanto eles vão socorrer pessoas que usam objetos e se machucam e tem que ir para o hospital para tirar em relações sexuais. Eu falei, mas irmão, esse negócio é comum? Ele falou, você não tem ideia, isso é banal. Então, queridos, por isso que eu digo, esse é o nosso contexto. E aí, pensando nisso, né, eu também tenho uma outra irmãzinha que a família dela toda trabalha dentro do hospital. Então, uma faz a parte de instrumentação cirúrgica, que é lavar todas as coisas, né e dar para o médico ali as ferramentas que o médico precisa. E a gente conversando sobre
Necrofilia. Os irmãos já ouviram esse termo? Sexo com cadáver. Não, irmã, eu estava conversando com a minha mãe sobre essa lição, acho que foi domingo, e a minha mãe assim, oi? Como? A gente pensa que é muito. Pois é, querido. Pois é. Se você- Pode falar, irmã. Essa questão hoje de que é um termo que eles usam no mundo, toda forma de amor vale a pena. Tudo isso. Então é nessa toda forma de amor vale a pena que entra todos esses aspectos que a irmã está levantando. Toda imoralidade, né? Quando a gente vai comprar uma lingerie, para o nosso uso, pode ver lá, sex shop envolvido ali, deve ter uma plaquinha pequena. Alguns lugares Não tem mais é pequena, agora é grande. Outro lugar não, já é grande aqui, então é por isso que dá esses casos nos hospitais também. Queridos, chegamos aos tempos de Sodoma e Gomorra. Pronto, Jesus. Chegamos. Eu até comentei com os irmãos na última aula que eu tive aqui na frente sobre a avó que estava vendendo a neta de 1 ano e 8 meses ou 2 anos. Estava gravando vídeo. Ó, irmãos, tem essa dark web aí, esse negócio que as pessoas compram o corpo de crianças. É feito vídeos e cada vídeo, assim, é 50 mil de lucro que a pessoa tem para vender aquele vídeo. Ó, assim. Até me falta palavra para falar, porque é isso. Então, a imoralidade sexual, ela só vai crescendo, crescendo e abrindo novos campos e novas coisas. Pode falar, irmã. É verdade, a minha filha estava me falando isso ontem, eu nem sabia. E eu falando para ela, a professora teve 2 nenenzinhos, né, professora? No curso dela. Ela falou, mãe, elas não mostram os filhos hoje não, porque não pode. Isso. Porque diz que tem uns rapazes que ganham muito dinheiro com isso. Diz que pega a posição, se a criança abaixa, se a criança levanta. E aí monta essas coisas para esses homens que têm muito dinheiro, aí eles fazem o que eles querem e diz que está pegando na porta das escolas essas crianças. Se ele gostar mesmo, ele paga caro para ir buscar essas crianças. Eu achei assim, uma coisa triste. E tem uma moça lá falando, uma cantora gospel, que canta muito lindo, que ela pegou o marido dela com isso, agora, recente. Ela falou o nome, mas não lembro. Isso. Falei, meu Deus, que coisa triste. Eu não vou lembrar que ano que foi, mas a gente teve um pregador na igreja, era um missionário, agora até me fugiu maiores detalhes, queridos, eu não sei se, eu acho que ele era até pastor, eu não me lembro os detalhes, mas ele falando que nas missões que eles saíam principalmente para aquelas ilhas, ai meu Deus, aquelas 800 ilhas, que é uma do ladinho da outra, são ilhas muito pequenininhas, que onde tem muito desastre natural, tsunami, acontece muito problema lá na natureza e as crianças ficam órfãos e elas ficam assim, elas vêm para a região de praia, esperando os barcos, né? Ali existem os piratas que vão lá para roubar essas crianças, para tirar órgãos e para fazer de escravas sexuais. Crianças que não tem ninguém por elas, porque muitas vezes são órfãos. Pode falar, irmão. O irmão Fernando até sabe isso aí. A irmã mandou o vídeo do pastor lá da igreja de Alagoas, né, irmão? Da periferia. Essa semana. Pois é, queridos, a coisa é complicada. Eu não sei vocês, eu tenho alguns casos, né? O primeiro caso que eu fiquei sabendo até de abuso em casa foi de uma grande amiga minha na minha adolescência, que ela viu o marido com a filha de 7 anos. Isso já acontecia há alguns anos. Então, assim, é muito sério, é muito grave. E uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: nós somos uma igreja madura de idade, não é verdade? Nós seremos os conselheiros, queridos. A gente tem que estar por dentro dos assuntos, porque as pessoas vão vir se aconselhar, o jovem, o adolescente. Ele tem que buscar conselho dentro da igreja. Aí a pergunta que fica: a gente está se preparando para ser bons conselheiros? A gente tem que abrir os olhos para o que está acontecendo. A gente não pode fingir que não tem nada lá fora, que não tem nada, às vezes, dentro dos lares dos próprios cristãos. Pode falar, irmão. Vivemos numa época que o errado está certo e No certo o certo está errado. Isso mesmo. É isso mesmo. Porque, como a irmã disse, toda forma de amor é válida, é isso? Toda forma de amor vale a pena. Vale a pena. Pois é. Tem um ditado antigo,
O pessoal fala assim que amigado de fé, casado é. Fala mesmo. Isso não tem fundamento. Como que é? Amigado de fé, casado é. Tem pessoas que vivem de 20, 30 anos e nunca casou, né? Aí Isso. fala que amigado de fé, casado é. Não, aí está em pecado, né? Queridos, vamos pensar aqui, agora vamos voltar para o tópico 2 aí da lição. Antes de entrar no tópico 2, rapidamente eu queria compartilhar uma coisa com os irmãos, que o meu queixo caiu. Eu não imaginava, por isso que eu falo, a gente tem que estudar. E a gente está aqui hoje, né, vivendo uma vida pura. Agora eu vou colocar uma coisa que vai chocar um pouco, vivendo uma vida de lascívia. Se a gente trocar essa palavra pura por lascívia. O que é lascívia? Lascívia é sensualidade, libidinagem, concupiscência, luxúria, incontinência e despudor. É tudo que não presta. Tudo que não presta está dentro da lascívia, né? E aí eu digo para os irmãos o seguinte: meu computador, que é o bom de fazer pesquisa, ele está meio enferrujado, então está demorando muito, estou um pouco de problema. Aí eu fui fazer pesquisa no celular mesmo, então não aparece tudo como eu poderia ter tido acesso lá no computador, mas enfim. O que eu encontrei? O Brasil está dentro dos 10 países mais sexys do mundo. Parece bonito, né? Só pela misericórdia do Senhor. Sexy está dentro dessas questões de sensualidade, aparência, atraente, desejosos, relações ilícitas. O Brasil está dentro dos 10 países. Então, eu não sei se as irmãs já tiveram em outros estados, né, por conta, né, antes, lá atrás, a gente via que era muito por conta do calor e tal, que as roupas eram sempre muito pequenininhas. Hoje a gente vê mesmo no dia de frio roupas muito pequenininhas, né? Então, essa questão da sedução, né? O Brasil, como ele é visto lá fora, né? Muitos às vezes estrangeiros vêm aqui pelas questões de prostituição. E as meninas estão andando de sutiã, né? Sim. Eu acho bonito, né? Queridos, nas igrejas a gente vê gente na frente de mini saia. Estou errada? Estou mentindo? As roupas mostrando bem as curvas, sensualizando tudo. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Aí, eu fui ver as últimas reportagens sobre isso, né? E achei no jornal Estado de Minas, que já tem um ano essa reportagem, foi de junho de 22. Se os irmãos quiserem, depois eu passo todos os links para os irmãos lerem na íntegra. O Brasil é o país mais infiel da América Latina. Somos o primeiro em infidelidade, adultério. 7 em cada 10 consideram possível você amar uma pessoa, ter uma relação de casamento com ela e ter uma terceira pessoa envolvida. 7 em cada 10. Aí, o que aconteceu? Tem um aplicativo, eu descobri ontem isso, tá? Tem um aplicativo que chama, por isso que eu falei, vai gravar com fora do aplicativo aí. Chama Glinden. É um aplicativo que nasceu na França em 2009 e o objetivo dele é casos extraconjugais. A finalidade do aplicativo é adultério. Esse aplicativo, o Brasil da América Latina é o que mais tem adeptos. 460 mil pessoas já estão inscritas para uso desse aplicativo. Só pode entrar nesse aplicativo quem é casado. Esse aplicativo foi feito por mulheres para mulheres. A mulher não paga para ser sócia desse aplicativo. Sócia no sentido de usar, né? Porque tem um chat, tem um lugar que você pode pôr foto, enfim. A mulher não paga, o homem paga. A mulher não paga. E aí fizeram uma pesquisa, esse próprio aplicativo, ele fez uma pesquisa porque eles querem avaliar se o país é lucro para eles, né? E aí a cabeça do brasileiro, né? Quando que o brasileiro considera natural adulterar? Quando existe algum problema físico na pessoa que impeça dela, né?
algum problema de saúde que impeça da pessoa ter ali relações sexuais, quando a pessoa tem desejo por outras, quando ela tem curiosidades que precisam ser sanadas, esses são os motivos que está tudo bem, você pode adulterar, está liberado. Dentro, né, da pesquisa que eles fizeram, eu não tive acesso a essa pesquisa, eu vou procurar, porque eu quero saber qual foi o número matriz para eles tirarem esse percentual. 86% dos brasileiros já traíram, desse pessoal que participou dessa pesquisa. 6% diz assim: você quer beijar alguém aí? Não é teu parceiro não é sua esposa ou seu marido não. 6% falaram: pode beijar, não tem problema nenhum. Relações sexuais com prostitutas não é considerado adultério. Não é. Tá? Compartilhar imagens pornográficas também não é considerado, não tem nenhum tipo de problema. Só tem problema se for tipo esse nude, né? Que é entre as pessoas. Mas se eu pegar algum material pornográfico da internet, não tem problema nenhum. Isso é o aplicativo que está dizendo, né? O aplicativo que está dizendo. Nessa pesquisa que foi feita na América Latina, né? Que mais? Praticam a infidelidade. Dentro dessa pesquisa, 91% são homens e 88% são mulheres. Então, esse não é o único aplicativo. Tem um outro que chama Ashley Madison. Esse tem 11 milhões de usuários no Brasil. Só que esse, todo mundo tem que pagar, homem e mulher. Então, com isso, o que eu quis trazer para os irmãos entenderem como isso que a gente está falando hoje de adultério e imoralidade é apenas a ponta do iceberg. Tem muito material lá embaixo. A coisa é muito maior do que a gente pode imaginar. E por esses dados a gente vê o quê? Que está tudo bem, está tudo certo, perverter aquilo que Deus colocou para nós com propósito. Pode falar, Tati. Tem a frase também: se não tem casa, acha na rua. Essa é uma frase muito dita. Boa. E as pessoas falam e concordam com isso, acham natural. Sim, boa. E assim, como eu já falei, isso aqui era assunto, porque assim, aqui devia estar a Luciana, que é psicóloga, enfim, um pastor. Isso aqui é assunto muito grave, muito sério para ser tratado com a igreja em termos de aprendizado, de ensino e de correção, para a gente ver onde a gente está errando. Tudo num sábado, todo mundo. Porque numa aula de EBD não dá para explorar isso aqui. Eu só vou jogando as ideias para os irmãos pensarem. Não tem condição de aprofundar, né? Mas partindo disso que a Tati falou, quem não tem em casa, procura fora. Queridos, uma coisa que eu aprendi lá na minha sala de senhoras é o seguinte: onde que deve acontecer a relação sexual? Dentro do casamento. Então, e a Bíblia diz, e aí depois os irmãos aí veem a referência para mim, que o corpo do marido pertence a quem? O corpo da esposa pertence a quem? Por que um se nega a ter relação sexual com o outro? Empurrando o outro para o pecado? Sabe que a gente vai responder isso perante a Deus, né? Deus vai chegar para nós e falar: então, vocês eram casados, por que você falou tanto não? Porque você jogou, você foi cúmplice no pecado da outra pessoa, do teu companheiro. Outra coisa que eu aprendi, querido, cedo: casou, vai dormir junto até o final da vida. Esse negócio de dormir um no canto, outro no outro canto, está errado. Isso não é bíblico. Olha, o padrão de Deus é: deixa a sua mãe, deixa o seu pai, se junte com o seu cônjuge, porque vocês agora são uma só carne, para o tempo que vocês têm nesta terra. Então, assim, por isso que você encontra crente de 30, 40 anos que não dorme mais junto. Uma vez eu ouvi um depoimento de um pastor que estava dando aconselhamento. Ele falou pra gente: então, olha, eu recebi um casal, tem 50 anos de casado. Aí a esposa vira pra mim e fala: faz 20 anos que eu e meu marido não temos mais relação sexual. O pastor disse: como? E tem cargo na igreja, inclusive? Tá errado. Não pode. Não pode. Quando que a Bíblia nos dá uma brecha para ficar sem relações sexuais no casamento?
Quando os dois, de comum consentimento, decidem se dedicar um pouco à oração, não é? E a Bíblia não fala, fica muito nessa oração, não. A Bíblia fala, ó, vocês que se resolvam logo para voltar logo, para vocês voltarem a se tornarem uma carne só. Por quê? Porque é um jeito do Senhor nos guardar de tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Paulo também diz, né, Adri, sobre não dar brecha para Satanás agir, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, às vezes, por uma má interpretação ou por um não entendimento, a gente está em pecado. E agora me veio um outro versículo que eu não lembro a referência, mas que diz assim: as suas orações, se o casal não estiver organizado nessa área, o que acontece com a oração dele? Sobe? Está impedido. É impedido. Aí eu pergunto assim, a nossa casa está com as orações impedidas? Porque você pode vir para a igreja, você pode fingir que você é crente, você pode fingir que você anda no caminho do Senhor. Tudo bem. Né? Como diz aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. E é isso, a oração está impedida? Não é sério, gente. Pode falar, irmã. Hoje a gente também está vivendo um mundo muito difícil, né? Pegar a mulher empoderada, a mulher pode tudo. Eu voltei para a escola, estou vendo cada coisa na escola que eu estou com nojo. Isso mesmo. Sair urgente, a cada Isso uma mesmo. coisa mais. Isso mesmo. Sabe? Os professores, tudo, eles, é um mundo que tudo pode, você não pode falar nada, você como crente tem que ficar calada. E eu escuto cada coisa absurda, sabe? Que eu fico boba. Que mal ele faz assim? Que mal tem andar homem com homem? Essa semana mesmo, foi ontem, né? Que estava passando os LGBT, né? E eles estavam lá na marcha deles lá. Falei, gente, tem muitos, né? Agora é muitos mesmo. Então, assim, nós estamos vendo um tempo difícil, gente. Se a gente não chamar nossos filhos para uma conversa, trazer eles para perto de nós. Tem mulheres dizendo, não, você pode tudo. A vida não, esse negócio de crente, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Porque o povo está tudo louco. Isso. Meu marido falou que é certo errado. E mostra as criancinhas lá no meio da baderna, né? E aí, ó, eu vou ser processado lá. A gente não pode falar nada. Não e é a gente uma aula tem de que ficar, cinema. a gente tem que ficar de boca fechada. Isso. Se eu falar na escola, Você tá errado. eu tenho que ficar quietinha, sabe? Sim. Só ouvindo, né, irmã? Só ouvindo. Isso Eu mesmo. tenho que pegar meu caderno assim, Se você dá sua opinião, você está errado. Tem que ficar calado. Mas Isso é só mesmo. pra gente saber o que está acontecendo, irmão. Eu tô acabando, é só um caminho. Então, o Senhor, a gente vai ver lá em Jó 31:11, que o Senhor viu o adultério, né? E vamos estender para toda imoralidade sexual como algo hediondo e como loucura, né? Em Jeremias 29:23 fala, porque fizeram loucura em Israel, né? E o castigo para tal é a pena de morte. Então a gente vê como um pecado capital, né? Então o adúltero, ele era apedrejado. E não era o adúltero, era o casal. E aí eu vou levantar uma bola um dia, Deus, né, sabe todas as coisas, a gente pode voltar nesse assunto. Quando a Bíblia fala do adultério de Davi, ele não fala do adultério de Betseba. A gente não vê Natan e falar com a Betseba. Por que será? Né? Interessante, né? Fica aí só pra gente conjecturar, porque não vai dar tempo de explorar isso. Né? Por que não falou? Será que é porque ele usou autoridade de rei e tomou ela? Interessante, né? E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em José. Vamos lá, abrir em Gênesis 39. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gênesis 39, acho que a partir do 7, a gente tem aquela situação ali de José com a esposa de Potifar. Trinta e nove a partir do 7. Então vamos só recapitular aí antes, né, do versículo 7. Potifar comprou dos ismaelitas José. E Potifar, a Bíblia diz assim, Potifar olhou para José e viu que tudo que o José fazia prosperava. E pensou, o Senhor está com ele, vou comprar ele.
E Potifar colocou José ali para tomar conta de tudo que ele tinha, exceto de uma coisa que José não podia pôr a mão, que era o quê? A esposa. A esposa. Vamos ler, alguém lê, por favor, o versículo 7? E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Muito bem. Uma pessoa só abre para mim Mateus 6. Vamos ler o versículo 22 e 23, o que diz sobre os olhos. Já que a gente acabou de ler um versículo que diz o quê? Que a mulher de Potifar colocou o olho em José. Mateus 6, versículo 22 e 23. Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Irmão, Mateus 6. Mateus 6. Desculpa, estou lendo mais. Mateus 6, 22 e 23. Antes dele ler, você vai falar um pouco do aspecto da natureza do homem e da mulher, nessa questão aí de só olhar e adulterar? Vamos lá. Mateus 6, 22 e 23. Agora eu já achei na texto. Deixa eu só ver o princípio. Aqui. Os olhos são carnais. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém. Então o que a gente vê? Olha que interessante, a Bíblia explicando a Bíblia, né? A gente vê que a mulher de Potifar, ela olhou para José. A Bíblia diz que José era feio? Não. José era como? Muito bonito. Muito bonito. Ele era bonito de porte, bonito de corpo, e ele é bonito de aparência, bonito de rosto. O rapaz era bonito, gente, ele era bonito de corpo, ele era bonito de rosto. E aí, como que estavam os olhos da mulher de Potifar? Como as trevas. Então ela olhou e todo o corpo dela se tornou treva, era tudo treva. E aí o menino tinha o quê? E na casa de 17 anos, mais ou menos, porque ele falou logo que ele chegou ali, ele foi vendido, né? Então ele devia ter ali na casa de 17, 18 anos. Como é que estavam os hormônios desse menino? Flor da pele. Queridos, e assim, o que eu penso? A mulher de um cara importante ali, um comandante do faraó. Ela tinha acesso aos melhores perfumes, cremes, roupas, joias, ela era toda tratada. A cara da riqueza. Então ele olhou, vamos imaginar que mesmo que ela não fosse bonita, mas ela era, que eu duvido. Que eu acho que assim, eles pegavam as melhores, né, os comandantes, eles escolhiam a dedo ali a esposa, né? José, o que ele fez? Aquilo bateu, quando ela falou, deita comigo, bateu e voltou. Ele falou, não vou nem considerar. Nem considerar. Porque como que eu posso fazer esse mal para o teu marido e pecar diante de Deus? Então, ele não deixou aquilo descer. Pode ele ter olhado, nossa, mas ela é bonita mesmo, hein? Mas eu não posso nem pensar. Então, eu imagino que todas as vezes, porque assim, o texto diz aí que ela foi atrás dele, não foi um dia não, foi 2, 3, todos os dias. E eu imagino que a mulher é um trem danado, porque quando vai para um negócio, ela se arruma melhor. Então, cada vez que ela ia falar com ele, deita-te comigo, ela devia estar mais arrumada, e mais produzida, e mais cheirosa. E ele já tinha colocado na mente dele, não me dou o direito nem de pensar nisso. E outra coisa, eu imagino ele falando com ela de olho baixo. Olhos baixos. Para não ficar encarando aquilo que ele sabe que não tinha condições dele, como ser humano, resistir. E ela não ficou satisfeita, né? Não.
E no dia que, e o ponto culminante aí de José, né, no dia que ele não tinha nenhum servo, que ele volta lá porque ele tinha um serviço para fazer, que ela pegou ele pela roupa. Só ficou a roupa. Eu penso assim, na proximidade dos corpos, queridos. Quando ele vai, ela vai lá e junta ele pela Só ficou a roupa. roupa na mão. Se ele tinha dúvida do cheiro dela, aquele dia ele não teve mais. E aquele dia talvez seja o dia, talvez não, eu acredito que foi, o dia mais difícil de resistir. O que ele fez? Perna para quem tem. Então a Bíblia... O diabo ia fugir de vós. Ela aproveitou a Então, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas no que se diz com relação à imoralidade sexual, a Bíblia fala o quê? Foge. Foge Não da é? aparência do mundo. Foge, não fica. Foi José que saiu correndo, né? Foi José que saiu correndo, exatamente. E ela aproveitou a capa dele para ser testemunha, né? Muito bem. Agora vamos pegar Davi rapidamente. Ó, a gente já entendeu. Pode falar, irmão. Só para descontrair, se fosse nos dias de hoje, falava que ele era diabo. O irmão acabou de sair aí. Né? Iam colocar nele palavras. Sim. Ela própria ia falar. E não é homem, não faz o papel de homem, né? E aí, então, ó, a gente viu uma tentativa de adultério não concretizada, porque José tinha no coração Deus, que ele não podia pecar contra Deus, contra ele e contra o próximo. Agora, vamos ver uma situação na Bíblia de um adultério concretizado. Davi, está em 2 Samuel, acho que o capítulo acho que é 11, 12, que vai tratar disso, e vai falar o seguinte: Davi, ao contrário de José, já estava na casa dos seus 50 anos, mais ou menos aí que o pessoal fala, os estudiosos. E tinha, queridos, uma vida sexual. Ele não estava passando fome. Ele tinha esposas e concubinas. Ele estava no auge da vida dele. Já tinha ganhado muitas guerras. Ele estava estabelecido. A vida dele, ó. Nem ia para a guerra mais. Nem ia para a guerra mais. Por isso que a Bíblia fala: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Olha como esse versículo dá para aplicar na vida de Davi. Ele não cuidou. Ele não cuidou. E aí, no momento que ele manda Joabe lá com a galera de Israel para combater, ele ficou lá no palácio dele. E ele tinha uma visão panorâmica, né? Então ele olhava de cima. O que aconteceu? Batseba, ele estava no lugar errado, porque ele já estava na guerra, e ele levantou tarde naquele dia. E ele foi ali para a parte da área, né? Um terraço. E quem estava tomando banho? Batseba estava tomando banho. E ele olhou. Aquele olho, que tanto pode ser luz quanto pode ser treva, né? Ele olhou e cobiçou. Queridos, ele não fez aquilo propositalmente de olhar. Ele olhou. Ali, ele teve 2 caminhos a seguir. Ou ele continuaria alimentando aquilo, ou ele sairia fora. O que ele fez? Continuou. Aí, ele foi perguntar quem era. Ela é filha de fulano, casada com Beltrano. Opa, esposa de Urias, né? Que estava lá entre os valentes de Davi. Casada, a casa caiu, acabou. Porque ele, como rei, se ela fosse solteira, até poderia casar com ela. Mas acabou, ele não tinha chance, ele tinha um monte. Aquela não era para ele. O que ele fez? Mandou chamar e deitou-se com ela. Pode falar, irmão. Mas será que ele não fez isso por causa da superioridade de ser rei, que mandava em tudo, que podia tudo? Ele poderia... Porque naquele tempo tinha isso aí. O rei, você podia ter uma mulher. Primeiro, as mulheres se deitavam com o rei, para depois ele falava: pode casar agora. Mas não casava, mas ela já era casada. Mas no caso do povo de Deus, não. Se é casada, não pode, ali já não tem essa permissão. Ele poderia se casar desde que fosse solteira, né? Pode falar. Na verdade, ele usou a posição dele para mandar buscar, ele mandou buscar. E aí fica aí a Tati só alimentando aquilo que eu disse um dia, talvez a gente volte nesse assunto, né? Porque a Natan não foi confrontar a Batseba. Ninguém falou, ela adulterou, ela também vai ter. Eu acho que é por
Porque ele mandou chamar, tomou ela, né? Então, para a gente, na verdade, para o cristão, Deus não vai olhar, porque um erro nunca justifica o outro, né? Não é porque eu estou passando fome que eu vou roubar. Então, Deus, ele vai cobrar de cada cristão. A gente não vai ter o direito de falar, mas eu fiz isso porque aconteceu isso, ou porque eu vi aquele fez isso. Não existe isso. Deus vai falar, mas você fez. Rodrigo, tem a ver com consentimento, né? Sim. Como ele mandou buscar ela, né? Não era da vontade dela, era o rei, ela teve que ir. Sim. Tem muito a ver com aquele caso que a gente leu no texto, onde que a mulher, então, ela é pega ali, ela não é casada, né? Ela vai ser estuprada. Se ela gritar, pedir socorro, só o homem vai ser apedrejado e não ela. Agora, se ela não gritar, ela também vai ser apedrejada. O texto diz isso. Isso. Não vamos entrar nisso porque a gente não tem tempo, mas tem até uma estudiosa, né, que ela fez uma grande pesquisa, ela está finalizando um trabalho agora, eu não sei se é mestrado ou doutorado dela, né, nossa irmã em Cristo, e ela está trabalhando em cima disso, dessa questão aí. Então, isso é momento para uma outra coisa, não vamos entrar nisso. Mas a questão é assim, você vê que o pecado, a cobiça, o que a palavra do Senhor fala? Eu já estou terminando. Que a cobiça dá luz. Vocês lembram desse versículo? Vamos lá, cobiça. A cobiça dá luz. Vamos ver aqui onde que a pessoa anotou, né? Acho que é Êxodo, não é? Eu já acho que eu escrevo tanto, depois não acho. Não, é Mateus 6, 22 e 23, né? A cobiça, ela gera... A cobiça, ela dá luz ao pecado, que o pecado gera morte. Lembrei o versículo, mas ainda não lembrei a referência. Então, queridos, é assim, nasce primeiro no coração de Davi a cobiça, ele deseja uma mulher. Depois, ele deita-se com a mulher. Ó, vamos só contando os pecados. Cobiça é o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Deus coloca isso para nos proteger os bens, né? Tanto coisas como pessoas. Então, ele cobiça, ele adultera, ele dá falso testemunho, porque depois leiam aí, segundo Samuel 11, acho que é isso, 11 ou 12, e vai falar que ele dá falso testemunho porque ela engravidou e ele queria jogar esse filho na conta do Urias. Não deu certo, ele fez algumas tentativas lá, até embriagou ele, Urias não voltou para casa, então não teve como jogar essa gravidez na conta de Urias. O que ele faz? Ele manda através do próprio Urias uma mensagem para Joabe colocar Urias na frente de batalha para ser ferido e morto. Está escrito na palavra do Senhor. Então ele se torna homicida. Então o homem segundo o coração de Deus, lá na casa dos 50 anos, uma vida de vitória, queridos. Um homem vitorioso. Ele, por conta da cobiça dos olhos, o corpo dele, né, o ser dele se transforma em trevas e ele vira um monstro. Então tá aí o perigo do adultério e da imoralidade sexual. Pode falar, irmão. Essa história está nos capítulos 11 e 12, sim. E um detalhe, quando eu fiz o estudo dessa história, eu grifei aqui para mim o último versículo do 11, a parte B. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Pois é. E assim, olha, um estudioso diz o seguinte: mate o pecado ou o pecado matará você. O nosso tempo estourou, só queria falar uma coisa seguinte para os irmãos. Coisas que a gente precisa fazer, né? Evitar tudo que alimenta a cobiça. Cuidado com aonde os seus olhos estão sendo colocados. Desconfiar da nossa razão e vigiar nossas emoções. Queridos, não existe amizade entre sexos opostos. A gente sabe onde que o fim disso. Então não adianta a gente se iludir. Não adianta. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro do que qualquer outra coisa. Então cuidado com conversas. Alimente um relacionamento conjugal sadio e repleto de comunicação. Então isso fica principalmente porque assim, a mulher ela tem 10 menos vezes testosterona do que o homem que tem menos.
Então, é natural o homem ter mais impulsos do que a mulher. Mas assim, uma coisa que a gente deve fazer, se essa parte da sua vida está com problema, você procure aconselhamento. Porque senão você vai ficar em pecado, você vai empurrar seu companheiro para o pecado, e agora eu estou falando especificamente para as mulheres, e você vai bloquear as orações da sua casa. Depois, a gente não pode dizer que não foi avisado, né? Fugir das situações de perigo, não se brinca com fogo. A gente viu aí o exemplo de José, né? E manter uma vida devocional muito bem cuidada. Se José resistiu, ele não resistiu na força do braço dele. Ele resistiu, exatamente, porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tinha respeito. Agora, queridos, eu tinha até separado um texto para dizer o seguinte, eu não falei disso. Eu tenho um link, eu não sei quem acompanha aquele podcast do filho do pastor Josué Gonçalves, Douglas, eu gosto muito do podcast dele. Ele levou um médico lá para falar sobre o malefício da pornografia na mente do adolescente, do jovem e do adulto. O nosso cérebro, para resumir, ele é plástico, ou seja, ele toma novas formas, ele faz novas conexões. Se você se envolve nesse mundo, os seus neurônios são modificados. Isso é muito grave. Quanto mais cedo se começa, mais grave fica. E no final só resta dor e tentativa de suicídio. Então não fica só naquilo, são muitas outras causas. Então fica aí para nós, conselheiros, né, que a gente possa realmente estudar à luz da palavra do Senhor esse tema, porque a humanidade está doente sexualmente falando. Temos filhos, temos sobrinhos, temos vizinhos. E se nós, como povo de Deus, a gente não souber aconselhar, então quem vai aconselhar? Né? E se algum de nós enfrenta problema nessa área, primeiro tem que buscar ajuda pastoral. E segundo, a Bíblia diz que se a gente confessar os nossos pecados, o Senhor nos cura. Mas não é sair confessando para qualquer um não, porque dentro da igreja nem todo mundo tem condição para ser aconselhador ou para ouvir. É buscar alguém. Buscar alguém de confiança, às vezes até indicado pelo próprio pastor. É muito grave. A nossa sociedade está doente e essa doença está entrando na igreja. E os nossos lares estão errados. Agora, queridos, só aproveitando, vocês casados, nós casados, que a gente olhe para o nosso casamento e veja onde a gente está pecando, porque saiam daqui com isso na cabeça. O nosso Deus é um Deus perdoador, desde que haja arrependimento e mudança de vida. Agora, se a gente não se arrepender e não mudar de vida, saibam que a nossa oração não chega mais para Deus. Isso é gravíssimo. Certo? Que Deus nos abençoe. Você vai para a gente. Eu sugiro que esse estudo de hoje seja feito no dia do sábado, chamando a igreja. Irmã, tem. Olha quanta coisa eu achei com relação a isso que a gente faz. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, agradecendo a Ti, Senhor, por essa excelente aula, Pai. Obrigado, Senhor, por sua orientação. Obrigado pela irmã Adriana preparar tão bem esse estudo, Pai, e trazer a nós a consciência, a importância, Pai, de sermos pessoas puras perante Ti, porque o Senhor é um Deus santo e a Tua palavra diz, Pai, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então continue conosco, Pai, neste dia nos abençoando, nos protegendo. Agora no momento do evangelismo, Pai, esteja com nós, o Teu Espírito Santo, Pai, fale através de nós, nos usa, Senhor, para ganhar pessoas, Pai, para o Teu reino, Senhor. Oh, nos abençoe, Deus. E também mais tarde, Senhor, está aqui na igreja com os irmãos em comunhão para louvar e engrandecer o Teu nome. Abençoe também, Deus amado, a vida do nosso pastor. Hoje é o dia do pastor. Ó Pai, derrame sua graça, a sua bondade, a tua misericórdia, Senhor, sobre o pastor e a sua família. Dê entendimento, dê paz. Ó Pai, ajude. Deus ajude o nosso pastor, Pai. Que ele complete a missão que o Senhor o deu, Pai. Que é, Pai, orientar o teu povo, Senhor. Esta é a minha oração. Com perdão dos nossos pecados, eu chego a Ti,
no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E com essa oração estamos encerrados.